Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, a gente tem visto nos últimos dias, através de todo e qualquer canal de comunicação, ou no nosso dia a dia, na convivência com as pessoas, que o comportamento do homem tem cada dia mais se afastado do propósito de Deus, dos seus mandatos e da sua vontade para com o homem. Como Paulo afirma lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 28, o homem, por ter desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar coisas inconvenientes. E Paulo continua dizendo lá em Romanos, que os homens são cheios de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, de inveja, de homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, insolência, que é o desaforo, soberba, arrogância, desobediência, insensatez, falsidade, uma lista grande que Paulo anuncia. Sem afeição, sem misericórdia, aborrecidos de Deus e inventor de males. Essa era a sociedade que Paulo vivia, e que não é nada diferente da sociedade que a gente vive hoje. Qualquer semelhança entre a sociedade que Paulo vivia e a nossa não é mera coincidência. Nós continuamos vivendo numa sociedade que pratica cada vez mais esse tipo de coisa. Temos visto sendo anunciado aos nossos olhos cada vez mais essas condições. E Paulo então, começando a sua caminhada como apóstolo, após a sua conversão, diante dessa sociedade, bem parecida com a nossa, mas com duas questões aí importantes e um pouco diferentes da nossa, Uma que era o nascimento, o início da igreja. Então as coisas eram muito novas ainda, as pessoas se convertendo, as igrejas se formando, a luta lá dos conceitos judaicos, e o evangelho chegando e transformando vidas, e também que a perseguição aos cristãos era muito clara, e muito
como vimos nesse texto que a gente leu aqui. Hoje a gente ainda, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente não tem experimentado essa perseguição tão clara e tão aflorada. Mas esse texto que a gente leu, irmãos, eu queria rapidamente passar por o texto e lembrar os irmãos algumas questões. É um texto conhecido sobre a segunda viagem de Paulo, né? Segunda viagem missionária de Paulo e Silas, quando eles passam pela cidade de Filipos. E eu vou abrir um parênteses e fazer uma propaganda, né, da escola dominical. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Inclusive foi o motivo de eu estar estudando esse texto para trazer para os irmãos. Convido os irmãos para estarem lá com a gente. E após pregar o evangelho para algumas mulheres, né, Paulo chegando a Filipos, caminhou-se ali por uma região próxima de um rio, onde as mulheres se reuniam, e ele pregando à beira desse rio para algumas mulheres, e uma delas, chamada Lídia, que era uma comerciante, uma vendedora de púrpura, ela se converte e leva Paulo até a sua casa, onde também a sua família se converte. Ele batiza aquela família ali, e ali começa o trabalho nessa cidade. E depois disso, Paulo então continua pregando naquela cidade, e chega então o texto que nós começamos a ler. Quando eles estavam indo para um lugar de oração, eles encontram uma jovem, uma mulher que tinha, vivia a possessão de um demônio que trabalhava como adivinhador. E essa mulher, então, através desse processo, ela trabalhava para alguns homens a exploravam nessa questão de ela adivinhar as questões ali, e eles ganhavam dinheiro com ela. Paulo então passa a ser perseguido por essa mulher. Onde eles iam, ela estava atrás gritando pelas ruas, dizendo, eles eram servos de Deus, estão pregando o evangelho, e aquela história toda, até o momento que, isso aconteceu várias vezes, até o momento que Paulo se irrita com essa situação, e Paulo então vai até essa mulher, chama a atenção dela, mas ora com ela, e expulsa esse demônio, repreende esse demônio que estava ali perturbando essa mulher. E com essa situação, esse processo de adivinhação, ele termina, e esses homens que trabalhavam com essa mulher, param de ganhar o dinheiro por conta dessa questão dela ter sido liberta desse demônio. E aí então eles pegam Paulo e Silas, levam para a praça, chamam aquelas autoridades e fazem ali um julgamento rápido, com Paulo e Silas. Importante lembrar, irmãos, que a cidade de Filipos era uma cidade importante para o Império Romano, importante na sua economia, importante na sua estratégia. Era uma colônia onde se falava a língua romana, usava-se vestimentas romanas, as pessoas observavam os costumes romanos, os magistrados daquela cidade tinham títulos romanos e realizavam as mesmas cerimônias praticadas em Roma. Então era uma mini Roma, era uma cidade ali controlada, pelos romanos. E os judeus, então, pregando ali, só podia dar nessa situação de perseguição. Então Paulo e Silas foram levados às autoridades, foram acusados de, sendo judeus, propagaram costumes diferentes da cultura romana, e com isso tiveram ali aquele julgamento na praça, suas roupas foram rasgadas, eles tomaram uma coça forte ali. A Bíblia depois diz que o próprio carcereiro, depois da sua conversão, limpava os seus vergões. Então não foi uma coisa simples, foram açoitados em público e depois foram colocados num cárcere, onde foram presos num tronco, provavelmente com outras pessoas que já estavam naquela cadeia, naquele cárcere. E durante a noite, nós lemos aqui, que Paulo e Silas, mesmo diante dessa situação de ter passado a humilhação, ter sido preso, ter apanhado, ter tido suas roupas rasgadas, eles louvavam a Deus, cantavam e glorificavam a Deus durante a noite. E, de repente, Deus age naquele lugar. Há um terremoto, há um tremer das instalações ali, e essas cadeias, esses troncos, eles são quebrados. E as pessoas ali, os presos que estavam naquele lugar, se viram livres dessas correntes, dessas cadeias. O carcereiro que estava dormindo acorda, assustado com aquela situação, logo pensa nos presos, e ele imagina então que todos os presos tinham fugido.
Então ele pensa em se matar quando Paulo então dá a ele uma boa notícia, dizendo: olha, não precisa fazer nada, porque os presos estão todos aqui ainda. Estamos todos aqui. Então, irmãos, olhando para esse texto, eu fiquei pensando, por que os presos que estavam ali, após se verem livres das correntes, alguns deviam ter sido acusados de outros crimes, outros deviam estar presos ali por causa de uma série de questões que a gente não tem aqui no texto. Por que depois disso tudo eles resolveram não fugir e ficar ali? Esse texto me chamou a atenção há pouco tempo que a gente estava lendo na escola dominical, e eu comecei a pensar nisso, até porque o pastor Pedro Felipe tinha me feito o convite de estar aqui, e eles não fugiram. E o que a Bíblia nos afirma é que Paulo disse ao carcereiro: todos estão aqui, todos estavam ali. Enfim, irmãos, eu trouxe algumas estatísticas para os irmãos, para a gente pensar um pouco. O Brasil hoje é o 22º país no ranking mundial em termos de assassinatos violentos. 22º. Em nosso país, uma pessoa é assassinada a cada 9 minutos. Se nós tivermos um culto aqui de 7h30 às 9, são 90 minutos. Ao término desse culto, 10 pessoas foram assassinadas no nosso país. 25% dos roubos de celulares que acontecem no mundo acontecem no Brasil. 25%. A cada 4 celulares roubados no mundo é aqui no Brasil. O Brasil é o 2º país no mundo com relação ao tráfico de cocaína. Somos o 38º país mais corrupto da Terra. A corrupção envolve todos os setores da nossa sociedade. Estamos entre os 10 países com mais pessoas analfabetas. Nós estamos em 2023. Estamos entre os 10 países com mais pessoas analfabetas. Somos o 94º país no mapa da fome. Pasmem, os irmãos, atrás da Argentina. Nosso povo passa mais fome do que o povo da Argentina, o 94º país. Uma outra estatística terrível: uma criança é explorada sexualmente a cada 4 minutos. No final do nosso culto, provavelmente 20 crianças foram estupradas, foram violentadas sexualmente. Somos o campeão de exploração sexual na América Latina e o 2º lugar no mundo de exploração sexual entre jovens e crianças. Fora tantas outras que é só você dar um Google que você pega todas essas informações que eu peguei essa semana para montar esse sermão. Mas o irmão deve estar pensando, o que tem a ver isso com o texto que ele leu? Vou mostrar outras estatísticas para vocês. No Brasil, dados de agora, 70% da população brasileira se diz cristã. Ou seja, todo esse povo deveria, no mínimo, que se diz cristão, conhecer os princípios básicos da vida cristã. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo e tantos outros que a gente conhece. Para piorar essa estatística, irmãos, em 1980, os evangélicos agora, não mais os cristãos, os evangélicos, nós éramos, em 91 passamos para 9% de evangélicos. Em 2000 já éramos mais de 15,4% de evangélicos. Em 2010 alcançamos um número de 22,2% de evangélicos. E as pesquisas de hoje, 2023, trazem que nós somos 31% da população brasileira denominados evangélicos, não cristãos, evangélicos. São mais ou menos 70 milhões de crentes espalhados no nosso país. E aí, irmãos, quando eu vejo a outra estatística, a pergunta que eu faço é: onde estão esses 70 milhões de crentes? Onde está a igreja? Que diferença nós temos feito nessa nossa comunidade? Que testemunho
nós temos dado, que testemunho tem sido observado da nossa vida. Vamos voltar para Paulo e Silas. Eles estavam na prisão junto com outros presos. Tinham sido perseguidos, levaram uma surra, suas roupas foram rasgadas, foram humilhados, presos. Um tempo de dor, um tempo de sofrimento, desprezo. Mas em meio a tudo isso, eles estavam louvando a Deus. Em vez de reclamar, em vez de praguejar, eles estavam louvando a Deus, cantando e dando testemunho como cristãos. E a atitude deles é que mudou a história daquele lugar. Eles influenciaram, através do seu comportamento, o comportamento daquelas pessoas que estavam ali dentro, a ponto deles terem oportunidade de sair, de fugir da cadeia após as cadeias terem sido quebradas, mas eles não fizeram, eles permaneceram ali. A presença, o comportamento, o testemunho de Paulo transformaram a vida daquelas pessoas e posteriormente a vida do carcereiro que ia cometer um suicídio, que depois os levou à sua casa, e a salvação chegou à casa também do carcereiro. Mas fiquei pensando, né, geralmente nós temos uma mania de dizer assim: não olha para mim, não olha para mim porque eu sou pecador. Você tem que olhar para Jesus. Jesus é que é perfeito, não olha para mim. E é certo, Jesus é perfeito, eu sou pecador, nós somos pecadores. Mas a verdade é que Paulo falava assim: sede meus imitadores. Essa é uma palavra que tem me chamado muita atenção há algum tempo, irmãos. Paulo falava assim: sede meus imitadores. Enquanto a gente fala assim, não olha para mim, olha para Jesus, né? As pessoas não conhecem Jesus. Elas vão conhecer Jesus através de nós. E como que eles vão falar desse Jesus, eles vão conhecer esse Jesus, ter experiência com Jesus, se não há quem pregue, se não há quem mostre para eles quem é esse Jesus, que faz essa transformação. Em Filipenses 3,17 ele ainda diz: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então Paulo ainda está falando para observar outras pessoas, que já estão seguindo o modelo deles. A igreja crescendo, a igreja nascendo, a igreja fazendo diferença naquela sociedade. E um outro texto muito interessante que sempre chamou minha atenção é em Atos 3:4, quando Pedro e João subindo para o templo, quando aquele coxo pede, né, uma esmola, pede alguma coisa, e eles viram para aquele coxo e falam assim: nós não temos nada, olha para nós, mas a gente tem uma coisa que a gente pode te dar, levanta e anda. E aí aquele coxo é curado. O testemunho desses homens, irmãos, mudou a história de muitas pessoas, durante toda a humanidade, né, toda essa história, e fez com que o evangelho da graça chegasse até você, chegasse até mim. Mas como que a gente vai fazer para dar esse testemunho? O que está faltando para a gente ser esse testemunho, para que a gente possa chegar e falar assim: olha para mim, sede nossos imitadores? Vamos ver algumas atitudes rapidamente de Paulo nesse pequeno momento da vida dele. Primeiro, irmãos, eu anotei aqui: Paulo estava realizando a obra de Deus mediante obediência, sem deixar que a sua própria vontade sobrepudesse a vontade de Deus. Se você andar um pouquinho para trás no nosso texto, você vai ver que lá no capítulo, nos versos 6 e 11 do capítulo 16, né, do próprio livro de Atos que nós lemos, nós vemos o Espírito Santo direcionando Paulo para um lugar diferente do que ele queria ir. Paulo estava na sua viagem e ele queria ir para um lugar, mas o Espírito Santo, a Bíblia fala isso, os impede de ir para aquele lugar e manda eles irem para outro lugar. Paulo tem um sonho e ele acorda e fala assim: então nós vamos caminhar para o outro lugar, para onde o Espírito Santo está me mandando ir. Não que Paulo tivesse com um plano errado, ele estava também fazendo a vontade de Deus, mas naquele momento Deus muda a direção dele. Paulo abre mão da sua vontade, que também, né, como eu falei, era correta, que planejava ir para a Ásia, mas ele então muda e se direciona para outro lugar. Ele obedece
e segue o que é determinado por Deus para a sua vida. E a obediência traz paz ao coração, traz tranquilidade, traz autoridade para testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então Paulo tinha a certeza de que ele estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então por isso ele sabia que ele poderia confiar que Deus estava com ele e que as coisas que estavam acontecendo, Deus estava no controle de tudo. E esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos. Será que nós temos, em primeiro lugar, ouvido aquilo que realmente Deus tem para a nossa vida? Será que temos caminhado naquilo que Deus quer para a nossa vida? Temos obedecido a sua voz? Temos, em primeiro lugar, ouvido a sua voz, porque às vezes a gente nem ouve. Será que a gente tem discernido aquilo que Deus quer para a nossa vida? Ou ainda temos questionado, temos desobedecido, temos colocado entraves, temos buscado saídas alternativas e não obedecendo a Deus, deixamos de ver Deus agir na nossa vida. Segundo ponto, irmãos, já falamos aqui, é exatamente a questão de Paulo e Silas estarem louvando a Deus durante as dificuldades que eles estavam passando. Os versos 22 a 25 mostram para nós lemos aqui que eles foram presos, açoitados, encarcerados por estarem pregando o Evangelho, e mesmo assim eles continuaram louvando a Deus durante toda a noite, em meio a dores, desconforto, cadeias. E Deus então se manifesta naquele lugar de forma sobrenatural, quebrando as cadeias, destruindo aquilo que os prendia e colocando-os livres naquela noite. Eles tinham mantido o trabalho da pregação, mesmo sabendo que naquela cidade não era um lugar propício para essa ação, pois era uma cidade de costumes romanos, como lemos aqui. Mas para Paulo importava pregar o Evangelho, para que as pessoas pudessem conhecer a Jesus. Foram acusados, julgados, condenados, açoitados e presos publicamente, mas não reagiram, sabendo que Deus estava no controle. Não murmuraram, não reclamaram, não brigaram, continuaram louvando a Deus, e agora lá dentro da cadeia, numa condição precária. E com esse testemunho, é aquilo que a gente já leu aqui, né? O carcereiro se converte, a família dele se converte, e o Senhor age naquele lugar. E uma pergunta que vem para nós, irmãos: como nós cristãos temos reagido às dificuldades que temos encontrado para pregar o Evangelho no meio às condições que nós temos vivido em nosso país? E aí vai um testemunho de hoje à tarde. Eu tive que, por uma questão, pegar um Uber para ir para casa, e quando eu entrei no Uber, o rapaz estava ouvindo uma música evangélica no rádio dele, e eu perguntei para ele assim: você está ouvindo música evangélica porque você gosta ou porque você é cristão? E aí ele: eu sigo a Deus. Eu falei: mas que Deus que você segue? Não, eu sigo a Deus, a palavra de Deus, porque todo mundo interpreta a Bíblia de uma forma, outro de outra, então eu sigo a palavra de Deus, eu sigo Deus. Eu falei: interessante, mas que Deus você segue? E ele, daqui e dali: mas e você segue sozinho? Não, eu sigo com outras pessoas que pensam igual a mim. Mas que outras pessoas? A gente chama isso de corpo de Cristo. E ele foi dando volta, e aí no final, depois de muita conversa, ele me falou qual é a igreja que ele é membro, e nasceu e foi criado lá. E aí eu falei com ele, falei assim: que coisa, né, rapaz? A gente precisa realmente, como cristão, fazer diferença na sociedade. Eu já estava com um sermão na minha cabeça, e aí ele vira para mim e fala assim: mas é muito difícil, está muito perigoso. Essa foi a palavra dele: está muito perigoso. E eu fiquei pensando exatamente no sermão: será que Paulo não achou perigoso naquela cidade dominada pelos romanos? Ele não achou perigoso, ele sabia que era perigoso, porque ele era romano, ele era um dos que perseguia a igreja antes de se converter, mas ele continuou pregando. Foi preso, sofreu açoite,
né? Mas ele não achou perigoso. A gente, irmãos, ainda tem dado desculpas a nós mesmos para evitar talvez uma exposição no local de trabalho, na família, para evitar um desgaste com algum amigo, com algum parente, às vezes até para não perder a promoção no trabalho, para não perder uma posição, né, uma venda, ou fechamento de um negócio qualquer, um lucro, ou para não sofrer muito, e a gente vai então se desviando. Como a gente tem feito isso no dia a dia? A gente não tem tido disposição para enfrentar essas lutas, por isso não fazemos diferença. Por isso essa estatística que eu li para os irmãos aqui, como que se 30% da nossa comunidade se diz evangélica, conhece a palavra de Deus e vive na presença de Deus, não faz diferença no lugar onde nós vivemos. O terceiro ponto, irmãos, que eu vejo na vida de Paulo aqui, é que ele assume, né, a responsabilidade, assume a liderança de algumas ações. Paulo não se omite na situação em que ele vive. Com amor e autoridade ele prega para as mulheres lá na beira do rio, prega para elas, elas se convertem, ele vai à casa de Lídia, batiza sua família, começa a congregar ali, passa alguns dias e continua pregando, assumindo a liderança da pregação naquela cidade. Sendo firme, ele vai e expulsa aquele demônio que estava perturbando o trabalho dele. Aquela mulher estava, né, endemoniada, perturbando o trabalho dele, ele vai lá e com firmeza expulsa aquele demônio, né, e suporta com humildade o castigo e a prisão, mas não desiste e não se intimida. Chegando na prisão, sentados, amarrados, acorrentados, eles louvam a Deus. Mas irmãos, vejam, mesmo nessa situação, depois de soltos, né, depois os irmãos podem continuar lendo o texto, as autoridades viram que tinham preso um romano e tentaram dissuadir a história, né? Falaram, não, manda ele embora, manda sumir aquele daqui. E aí Paulo falou assim, não, agora eu quero que vocês se retratem aqui comigo. Paulo então também tinha a responsabilidade, tinha a segurança de quem ele era e de quem estava com ele. Deus estava com ele. Então Paulo também assume essa autoridade naquele momento em que ele se vê também apertado nessa situação, e ele assume essa responsabilidade e essa liderança também. E ao ver o agir de Deus naquela cadeia, ele assume a liderança daquele grupo, e pelo seu exemplo constrange os demais presos a não fugirem. Eles não fogem. E os irmãos veem aquele texto que a gente leu, né? Quando cai tudo, há o barulho que o carcereiro acorda, Paulo fala assim, não, fica tranquilo que nós estamos todos aqui. Então ele já ali assume uma liderança daquele grupo e fala assim, nós estamos todos aqui. E assim ele impede a morte do carcereiro e faz então a sua salvação chegar àquela casa. Irmãos, como eu falei para os irmãos, como tem sido o nosso testemunho em meio às questões desse século no nosso dia a dia? 31% da população, de fato, não temos feito diferença na nossa sociedade. A cada dia mais aumenta a decadência do nosso povo, em especial do povo brasileiro. Estamos falando agora em liberação de drogas. Se a gente achava que isso era um absurdo, agora já estamos tratando o assunto no maior nível da nossa sociedade. Aborto aos 3 meses de vida. A criança pronta, praticamente, um processo acelerado de formação, o aborto já está aí às nossas portas. Ideologia de gênero nas escolas para as crianças já é uma realidade. Banheiro unissex para todo lado. Na nossa cidade já tem isso, se você não sabe. Ataques a algumas igrejas, apesar de eu ter falado no início, né, que a perseguição à igreja ainda não está muito claro, mas a gente já consegue ver em alguns lugares ataques às igrejas de forma violenta, algumas pessoas, pastores, padres, igrejas católicas sendo também atacadas. E a pergunta é, né, irmãos, até onde nós vamos chegar sem que a igreja, sem que esses 31% se levantem e digam, sejam meus imitadores.
até onde a gente vai se omitir. E, irmãos, a triste realidade, se você quiser ver, é só abrir as redes sociais dos crentes. Procure pelo Instagram. Eu não tenho rede social, nem sei quais são, mas todas essas aí que... Procure a rede social dos crentes. Vejam lá os testemunhos. Vejam como os crentes se demonstram hoje na sociedade. Olha as festas que nós temos feito, de casamentos, de aniversários, tantas outras festas que a gente tem feito. Veja o comportamento dos que se dizem evangélicos e crentes, entre outros títulos, no meio da sociedade. É só você andar no dia a dia, que você vai ver como que esses 31% têm influenciado a nossa sociedade. Queremos que eles sigam a Jesus. Queremos. Isso nós queremos. Tenho certeza disso. Mas eles não conhecem Jesus. Quem conhece, ou deveria conhecer Jesus, somos nós. E nós deveríamos apresentar Jesus para eles. Por isso Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu posso imitar uma pessoa que eu não conheço? Então eu preciso imitar a Cristo e pedir para que eles me imitem. Esse é o processo. Infelizmente nós temos vivido dias muito difíceis, onde o povo tem se amoldado e tem se conformado com o mundo, como Paulo nos alertou lá em Romanos 12:2, dizendo: não tomem a forma do mundo. E infelizmente o que nós temos visto é que muitos têm tomado a forma do mundo. Triste, irmãos, ver pessoas caminhando em direção ao inferno, mas o mais triste é saber que a nós foi dada a ordem de ir e fazer discípulos, fazer imitadores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por falta de obediência, para seguir aquilo que e fazer aquilo que Deus tem requerido de nós, por falta de gratidão e adoração a Deus nos momentos de mais dificuldade, e por falta de coragem de assumir a nossa posição de cristãos na sociedade, muitos estão se perdendo e o tempo está passando. E a igreja tem se mantido quieta, sem fazer a diferença na sociedade. Somos chamados para ser sal, somos chamados para ser luz, mas não temos sido sal e luz nessa terra. Por isso, essa estatística que eu li para os irmãos, cada vez cresce mais. A estatística negativa. A outra, ela vai crescendo, mas sem trazer qualidade. Ela pode estar crescendo em quantidade, porque hoje também, em algum momento, é interessante se dizer que é evangélico, né? Em alguns lugares, quando você vai trabalhar, quando você vai falar: eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas em termos de qualidade, o que temos feito para alterar essa condição da nossa sociedade? Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja. E aí, quando eu falo igreja, não falo igreja presbiteriana, apesar de pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós também, mas misericórdia do povo, desses 70 milhões que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, mas que não fazemos a diferença na nossa sociedade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ensine a obedecer, que nos dê coragem, que nos dê intrepidez para podermos chegar lá fora e falar assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, por esse tempo, por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como igreja, como povo Teu, Deus, que temos o chamado, a obrigação, o legado, Deus, de levar a Tua palavra àqueles que não Te conhecem. Deus, que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria para obedecer a Tua palavra, ouvir a Tua voz, entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Que o Senhor nos dê capacidade, Deus, de obedecer ao Senhor em tudo aquilo que fazemos. Deus, que o Senhor nos dê um coração grato ao Senhor e um coração, ó Deus, que aceita a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável, e nós precisamos aceitar, entender, ó Deus, e caminhar de acordo com o que o Senhor tem para nós, e que possamos louvar e adorar ao Senhor, aprender a fazer isso em todo e qualquer momento da nossa situação, mesmo em dificuldades.
que nós possamos aprender a isso. Deus, e que o Senhor nos dê, ó Deus, capacidade, coragem, Deus, para assumirmos a nossa função como cristãos, como, Senhor, como pequenos cristos, ó Deus, como representantes do Teu reino nessa terra. Deus, e que as pessoas possam ver em nós o Teu agir, o Teu mover, ó Deus, e através de nós o Senhor alcance, Deus, as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, alcançar a Tua palavra, aqueles que o Senhor já escolheu, aqueles que o Senhor já buscou, porque sabemos que se nós não fizermos, o Senhor vai fazer, e é um privilégio nosso, Deus, participar da Tua obra, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe nosso pecado, levanta a Tua igreja, aviva a Tua igreja, Deus, faça com que nós possamos, ó Deus, trabalhar para o Senhor, Deus, e sermos gratos ao Senhor. Muito obrigado por esse tempo, que essa palavra seja fixada no nosso coração, na nossa mente, Deus, e que o Senhor trabalhe, Teu Espírito Santo trabalhe em nós, transforme a nossa vida, mude a nossa vida, para que haja mudança também na nossa sociedade, no nosso país que tem sofrido tanto. Que o Senhor abençoe, Deus, o nosso povo, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Nosso povo precisa do Senhor, só o Senhor pode transformar o nosso país. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Amém.